Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Bem-vindos mais uma vez ao estudo diário, ao nosso pequeno estudo diário, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Bom, pessoal, a gente hoje sabe, que o suicídio ele não o livra dos problemas, Ele simplesmente amplia seus problemas, Porque você está ficando livre daquele problema ali, aquele problema material ali, mas você está adquirindo um problema muito grande, um problema espiritual, um que vai te acompanhar na sua vida espiritual. Porque nós sabemos que a vida não termina com a matéria, a vida continua, E o espírito que fraquejou aqui diante das provas, diante das, quando eles falam, das vicissitudes da vida terrena, esse espírito vai sofrer mais ainda do outro lado, porque vai ver que os seus problemas não terminaram, eles se ampliaram, porque o arrependimento, o remorso,
a dor que ele vai sentir do outro lado, por ter tirado a sua oportunidade de crescimento terreno, né? Por ter bloqueado por um tempo, né? a sua evolução espiritual, né? Por ter deixado de fazer tanta coisa que havia sido comprometida por ele mesmo ao reencarnar, por ter perdido essa oportunidade, justamente por quê? Porque não teve força, porque não buscou a força que o Pai deu para passar os problemas da terra. Acreditava que com a morte acabaria tudo, acabaria o sofrimento. Que pena a gente tem que sentir, né, de um irmão isso, um irmão que faz isso. A gente fica com muita dor no coração, né, por pensar que uma pessoa no ápice da sua vida, né, no melhor momento da sua vida, que teria que ser o melhor momento da sua vida, comete o suicídio, né? Quem já passou por isso, quem já teve alguém da sua família, do seu círculo de amizades, né, dos seus relacionamentos, quem já teve isso na sua vida, sente tanta pena, sente tanta dor por esse espírito, né? A solução hoje o que é? A gente sabe que se a gente cortar, né, os pensamentos ruins, a falta de fé, né, a gente vê a vida com outros olhos. A gente sabe que todo sofrimento que a gente passa aqui nessa terra tem um propósito. Que tudo que Deus nos dá tem um propósito. Se nós estamos sofrendo hoje, nós já vimos aqui nesse mesmo capítulo, né, mais atrás um pouquinho, a gente sabe que tudo que a gente está sofrendo hoje foi causado por nós mesmos. São frutos do nosso plantio, que não seja de agora, que seja de outras vidas, mas nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Então vamos procurar sempre, né, o melhor. Vamos procurar sempre o bem, o caminho da luz, para que a gente não sofra e não cause sofrimento a mais ninguém, para que a gente não tenha que passar por mais vidas sofridas. Não adianta, a gente sabe, não adianta morrer. Não adianta morrer. A gente morre fisicamente. A nossa vida continua do outro lado e continua plena. Continua plena. Se a gente tiver essa certeza de que não vai resolver nada eu tirar a vida, se a gente tiver isso dentro da gente, a gente vai ter uma vida diferente, a gente vai ter uma vida melhor, com mais aceitação, resignação e força para continuar a caminhada, independente da situação que a gente esteja. Então vamos ter muita fé, muita confiança, né? Acreditar que tudo passa, todo sofrimento passa. A gente vai acreditar nisso e a gente vai ter uma vida mais tranquila e mais feliz, quem sabe, né? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje ainda o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sob seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento
de dirigir-se a esse ponto e então lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Então, pessoal, os espíritos que querem se aproveitar da gente para nos levar ao mal, eles se aproveitam sim das circunstâncias que nós estamos, mas a maioria das vezes eles é que provocam essas circunstâncias, né, com a sugestão, né, através do pensamento, com a sugestão para a gente que fraqueja ali, que se nivela, né, que se nivela a vibração, a energia que esse espírito vibra, né? Então, tudo que acontece com a gente, né, a gente tem influência de algum espírito, ou para o bem ou para o mal. Cabe a nós, né, e ao nosso livre-arbítrio escolher, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira para nós todos, com muita paz, com muita luz, com muito amor, com muita aceitação, com muita resignação, pedindo ao Pai que nos mantenha sempre no bom caminho, que nos coloque ao nosso lado os bons espíritos, para que eles possam nos orientar, né, no nosso caminho. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.